Campina Grande, sexta-feira, 4 de agosto. Hoje nós vamos dar início a uma sequência de estudos sobre o Shabat. Estudo esse realizado recentemente em nossa igreja sobre o livro de Neemias. Portanto, você que deseja saber o que é que nós temos a ver com o Shabat ou sábado, a partir de hoje você, dentro de instantes, terá a oportunidade de nos ouvir. Como também ao término deste programa, o cantor Luiz de Carvalho interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder. Antes, porém, desejamos lembrar a toda a sociedade campinense, você que reside em Campina Grande, que nesse domingo você está convidado a participar da EBD, Escola Dominical, e ao meio-dia um almoço de comunhão em nosso templo. Toda a renda será revertida para a reforma, ou seja, o acabamento do nosso edifício anexado ao templo. Portanto, se você desejar almoçar conosco, estamos cobrando o preço simbólico de R$15. Vale a pena você participar deste almoço de comunhão nesse domingo, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Venha com a sua respectiva família almoçar e participar do nosso almoço de comunhão. Sem perda de tempo, fiquemos com a primeira parte deste estudo sobre o Shabat. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 13, versos 15 a 22. Inclusive, enquanto os irmãos preparam o texto para a gente ler, eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos aprender, isto é, vamos estudar, né? Não vamos aprender, vamos estudar a razão de ser do Shabat ser observado por Israel no Antigo Testamento e para a igreja o primeiro dia da semana. Nós vamos fazer hoje um paralelo e eu espero que os que estão aqui presencialmente, os que estão em casa, estejam com seus corações abertos, porque nós vamos aprender hoje, vamos estudar, e o tema do estudo é Restabelecendo o Culto Cerimonial. Amém? É o título do estudo de hoje. Neemias 13, versos 15 a 22, vamos ler esses versículos. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho e uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, porque venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: porque passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Amém?
Nós ainda vamos fazer uma breve oração. Nessa oração nós vamos incluir alguns irmãos que estão enfermos e também a família do nosso irmão Luiz Silvestre, que está enlutado. Hoje tivemos a oportunidade à tarde de fazer uma visitinha pastoral. Ele ainda está um tanto abalado, a sua filha Oslenilda, toda a família. Vamos orar para que Deus derrame uma bênção de consolação e também possa curar e sarar os enfermos. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, quando nós subimos à tua casa de oração, para juntos aprendermos do teu santo tempo, estudarmos a tua palavra. Como já lemos, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê discernimento de toda essa escritura para o nosso aprendizado, para a nossa edificação. Queremos agora te apresentar os enfermos. São tantos, são muitos os teus filhos que bem que gostariam de estar aqui, mas não podem porque estão enfermos, alguns hospitalizados. Eu te peço agora também uma bênção de consolação sobre a família do nosso irmão Luiz Silvestre. Abençoe o seu coração, consola o coração dos seus filhos, da sua filha Oslenilda, de toda a família que ainda chora a dor da perda, da separação da sua esposa e mãe, e avó e bisavó. Sê com esta família, consola e conforta a todos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Confesso para os irmãos que um estudo como esse de hoje, até eu aprendi. Aí vocês podem até dizer assim, mas o senhor é pastor? Mas, irmãos, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, mais a gente aprende. Não pense que você, porque já tem um certo conhecimento das Escrituras, já sabe de tudo. A palavra de Deus, ela se renova cada dia, cada manhã. Mas eu quero nessa noite falar sobre esse tema, considerando que após a reconstrução dos muros e do templo, o povo e também os sacerdotes, eles precisavam também de experimentarem uma transformação. Isso o pastor Antônio Júnior, na última quinta-feira, salvo engano, ele falou exatamente sobre isso. Inclusive tiveram que se separar dos estrangeiros, que estavam trazendo uma certa dificuldade para que o povo pudesse realmente prestar e servir e cultuar a Deus sem aquela influência, dos povos estrangeiros. Vimos isso a semana passada. Hoje nós vamos ver, a partir dos versos 15 ao 22, esse gesto, essa atitude, essa tomada de posição de Neemias, restabelecendo a observância do Shabat, ou do sábado. Até a metade desse estudo, talvez vocês pensem que eu vou defender a observância do sábado, mas é duro dizer para vocês que isso seria um absurdo a gente pensar hoje em guardar o Shabat ou o sábado. Vocês vão ver no final desse estudo, na metade do estudo, que não é isso que nós vamos apresentar. Nós vamos apenas mostrar, à luz das Escrituras, desde o livro de Gênesis, que o Shabat ou sábado, a observância do Shabat, foi dada exclusivamente para Israel, somente Israel, e mais nenhum outro povo da terra. Outra coisa, de acordo com o relato bíblico, nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 2 e 3, depois que o Senhor criou toda a obra da criação, diz o texto que ele descansou no sétimo dia. Agora eu quero logo de início jogar aqui uma pergunta aqui, muito provocante mesmo. Vocês acham que o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, esses são os atributos mais profundos que nós conhecemos nas Escrituras, um Deus que é riquíssimo em poder, glória e majestade, precisa de descansar? É uma pergunta que eu estou fazendo. Que Deus é esse que se cansa e precisa de descansar? Vocês estão entendendo a pergunta que eu estou fazendo? Deus não seria esse Deus poderoso, soberano, majestoso, magnífico, se Ele, depois que criou toda a obra da criação, com a palavra, haja luz, haja coisa simples. Ele não foi fazer uma criação artesanalmente, não, usando como pedreiro quando está construindo uma casa, um edifício, que passa o dia lá naquela luta e termina o dia, ele está exausto. Deus não fez o mundo, Deus não criou o mundo usando a sua, como alguém que está construindo uma casa, como alguém que está edificando um edifício. Não, haja luz e houve luz, haja separação de água, haja luminares. Deus, com a palavra, criou tudo.
A única obra da criação que ele fez artesanalmente foi o homem. Foi eu e você. Ele construiu um homem conforme nós vemos o relato bíblico lá em Gênesis, e depois soprou nas suas narinas. Mas mesmo assim, esse trabalho para Deus, um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Agora, por que o escritor sagrado nos diz que ele o texto é claro, e havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia sétimo e o santificou. Estou lendo Gênesis 2, versos 2 e 3. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então a pergunta que deixo no ar é essa: Deus cansou-se e precisou descansar? A gente tem que entender que a Bíblia é um livro que tem muitas partes das Escrituras que nós, quando estudamos a teologia, aprendemos que existe uma linguagem antropomórfica. O que é isso, pastor? Atribui-se a Deus sentimentos, pensamentos, atos, gestos e atitudes meramente humanos. Isso chama-se linguagem antropomórfica. Deus descansou, seria uma linguagem antropomórfica. Deus não se cansa, até porque lá no Evangelho de João 5,17, Jesus diz: eu e o meu Pai trabalhamos até agora. Eu e o Pai trabalhamos até agora. Então não existe nenhum, não dorme nem dormita o guarda de Israel. Porém a gente vai encontrar uma linguagem antropomórfica: a mão de Deus, os olhos de Deus, tudo vê, não é? Os ouvidos de Deus, linguagem antropomórfica. Deus descansou, linguagem antropomórfica. Ele não está querendo dizer que ele se cansou depois da criação e foi repousar. Porém, a interpretação mais viável é a seguinte: ele, depois de toda a obra da criação, reservou, separou um dia para que o seu povo Israel pudesse prestar-lhe culto, adorá-lo, servi-lo. Assim como ele criou a natureza, tudo, e descansou no sétimo dia, assim também o homem, o ser humano, nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No caso, ele falando para o povo de Israel, a casa de Israel: vocês reservem esse dia sétimo para me servir, para me adorar, para prestar culto. Então essa foi a razão, essa foi a finalidade pela qual ele reservou, separou esse dia sétimo, somente isso. Então o Shabat foi designado para Israel. Por exemplo, quando Deus falou a Moisés que o povo de Israel observasse o Shabat ou sábado durante a peregrinação no deserto, foi para que a cultura judaica, o povo que estava vindo lá do Egito, não esquecesse do que ele afirmara lá desde o livro de Gênesis, para que o povo não perdesse essa cultura. E observando assim, o Senhor, quando mandou maná para que viesse sobre toda a terra, está lá no livro de Êxodo, no deserto, mandou maná no deserto, no livro de Êxodo, capítulo 16, versos 11 a 36, é um texto longo, mas diz o texto que havia uma medida para cada família, era um homer para cada indivíduo. Eu estava vendo isso, significava que cada pessoa, de acordo com o número de membros da família, tinha direito a 360 litros de maná, para se alimentarem no deserto. E aconteceu, o texto é esse que eu estou dizendo, que se alguns colhesse e guardasse de um dia para o outro, sabe o que ia acontecer? Ia apodrecer. Tinha que ser a medida exata para cada dia, porque o povo precisava de aprender a depender de Deus. Esse é o ensinamento, depender de Deus. E o ensinamento que está lá é que, mesmo que se tivesse uma família com 10 pessoas, então cada um tinha direito a 360 litros de maná, que Deus mandava sobre o deserto.
Então, por cabeça ou por pessoa, no dia de Shabat, no sábado, eles eram para colher 2 porções para sexta-feira, quando começava o Shabat às 18 horas e terminava no Shabat às 18 horas. Então eles tinham que fazer a provisão para a sexta-feira até os dias seguintes, que eles não iam trabalhar, eles já tinham alimento suficiente, por isso que Deus mandava que eles escolhessem 2 porções, para a sexta e para o sábado. Isso porque o Shabat fora dado como um dia cerimonial, era uma cerimônia, que aliás, diga-se de passagem, se você um dia for a Israel, e quem vai a Israel sabe do que eu estou falando, eles cumprem isso lá à risca, ainda hoje. Eu já falei isso aqui para vocês. Se é dia de Shabat, é um Shabat, começa na sexta-feira às 18 horas com o pôr do sol, dali para frente eles não fazem nada, absolutamente nada, eles nem ficam em casa, eles se deslocam para o hotel. E pastor, quem é que vai fazer a comida do hotel? Os palestinos, chamados palestinos ou árabes, que trabalham em Israel. A maioria deles trabalham em hotéis. Dificilmente você vai encontrar um judeu trabalhando no dia de sábado no hotel, são árabes, todos eles lá. E vocês estão lembrados que eu falei para vocês, se você estiver num edifício, hospedado num edifício com 30 andares, eles programam na sexta-feira para que aquele elevador, ele faça aquelas pausas, eles façam aquelas paradas por andar. A gente, quando está lá, a gente vê isso. A gente vai pegar o elevador para ir para o 20º andar. O elevador é um pinga-pinga de andar em andar. A gente chega, se sente até assim, sem paciência, que ele para no primeiro andar, automaticamente eles não podem nem colocar a mão lá no botão lá para acionar o elevador, já está tudo programado. Então vocês imaginem isso em todos os edifícios, seja um edifício com 50 andares, com 30 andares, o que não interessa, é um pinga-pinga. Então, quando o judeu entra naquela cabine lá do elevador, ele vai para o 20º andar, ele vai parando, até chegar lá no andar do destino. Então, eles são muito rigorosos quanto a isso. Tem piquete, eles fazem aqueles piquetes nos cruzamentos, nas ruas, né? E se tiver alguém dirigindo um automóvel que para eles configura como um trabalho, eles vão para o meio da rua e pedem que o povo pare os automóveis e se convertam e cumpram com a cerimônia do Shabat. Então, meus irmãos, por conta do povo desobedecer, Moisés, orientado por Deus, inseriu nos decálogos o Shabat, que é o que uma determinada seita aqui no Brasil rigorosamente exige que os seus fiéis cumpram. Existe uma seita que vocês devem conhecer, que toda pessoa que se torna adepto dela tem que guardar. Primeiro, não é para nós, foi para Israel, que é isso que nós encontramos inclusive no livro de Êxodo, no capítulo 16, versículos de 11 a 36. Eu vou só ler essa primeira parte para que vocês então entendam que Deus se dirigiu a Moisés dizendo: olha, fala para o meu povo isso, que o meu povo cumpra isso aqui. Êxodo capítulo 16, versículo 11 em diante, né? E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Ele já tinha falado isso anteriormente, agora estava só recomendando para que o povo de Israel cumprisse aquilo que ele havia designado. E nós vemos também, ainda no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos 8 a 11, que é o que eu quero que você preste bem atenção agora, para quem Deus se dirigiu à questão da observância do Shabat. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque o Senhor tinha dito no verso 1: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então ele vai falando lá adiante, ele diz, verso 9:
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia é o Shabat, o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro nas tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, então vocês observem que essa recomendação foi para Israel, não foi para o povo gentil, não foi para os povos estrangeiros, foi para Israel. Ainda em Gênesis, aliás, em Êxodo capítulo 31, versos 13 e 14, o Senhor determinou para que aquele que desobedecesse, o judeu que desobedecesse, o mandamento que o Senhor havia estabelecido, a observância do Shabat, ele diz: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: aquele que desobedecer, certamente morrerá. Morrerá. Guardareis o meu sábado, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor e que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo. Qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. Então foi inserido nos decálogos para que fizesse parte da lei cerimonial, porque existe a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral é: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aí é lei moral. Mas lei cerimonial guarda o sábado. Para quem? Para Israel. Alguém pode até dizer: então por que a lei moral é para todos e somente a lei cerimonial foi para Israel? Porque Deus assim o fez. A lei moral, ela abrange toda a criatura, todos os homens. A lei cerimonial é distinta. Vou explicar para vocês entenderem isso agora, quando chegarmos lá adiante. No Velho Testamento havia os sacrifícios dos animais, do cordeiro. Eu pergunto: no Novo Testamento, hoje, é necessário? Não, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. Então, se no Velho Testamento o sacrifício do animal era para todos, no Novo Testamento nós vamos ver que não é preciso mais haver sacrifício de animais, porque hoje nós temos a celebração da ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa, que era a saída do povo do Egito, da libertação do jugo de Faraó, e o povo agora estava livre. Porém, somente aqueles que tiveram realmente uma experiência com o Cordeiro de Deus é que podem celebrar a ceia, porque aqueles que não conhecem Jesus celebram a Páscoa de uma forma deturpada, mundana, profana e, num certo sentido, até fora do contexto para o qual a Páscoa foi designada. Portanto, observe, irmãos, que assim como o Senhor falou para Israel e fez o povo participar e celebrar a cerimônia do Shabat, a observância do Shabat, eles, por haverem desobedecido a Deus, por haverem pecado, negligenciaram. E aí por isso que nós vamos encontrar Jeremias também, que havia recomendado aos judeus observassem o que Israel, na condição de povo de Deus, deveriam sempre lembrar. Lá em Jeremias 17, 21 e 22, ele diz assim: diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia do Shabat ou no sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém, não tireis cargas de vossas casas no dia do sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia do sábado, como ordenei a vossos pais.
Então não podia levar carga, não era para colocar carga no jumento, nem no cavalo, nem no animal. Não era para fazer absolutamente nada, nenhuma atividade, nem era para ir lá na eira, malhar o trigo, nem lá na eira para também amassar a uva para produzir o vinho, nada disso podia fazer, era somente para servir ao Senhor. Mas mesmo assim, o povo desobedecia, o povo pecava, o povo se tornava rebelde, e por isso é que o povo foi exilado. O povo foi para o cativeiro babilônico e os caldeus durante 70 anos, somente por este descaso, somente por esse ato de desobediência. O povo foi exilado então, exatamente por não ter obedecido ou observado o ano sabático. Porque eu quero aqui dizer uma coisa para vocês. Quem quiser anotar isso, anote, que é muito importante. Não era questão de guardar o dia de sábado apenas. Tinha que guardar a 7ª semana. Tinha que guardar o 7º mês. Tinha que guardar o 7º ano. Era 7 anos que eles passavam sem plantar absolutamente nada. Daí é que vinha o jubileu, 50º ano. Então eles tinham um dia em 7, uma semana em 7, sem fazer nada, um mês em 7 e um ano em 7. Por quê? Deus havia estabelecido isso para que a terra também descansasse, para que a terra também pudesse, ela por si mesma, se fertilizar e ela mesma reproduzir os frutos quando fossem plantados. Então, durante esses 7 anos que eles não plantavam, chamava-se o ano sabático, era para dar descanso à terra, porém eles guardavam trigo, guardavam tudo em silos grandes, para que eles tivessem o ano todo para consumir, os anos em que estaria dando descanso à terra. Então esse foi o motivo pelo qual Israel sofreu o exílio babilônico, porque não cultivou, não observou esses anos em que eles eram para guardar o Shabat, nem muito menos o ano sabático. Eu chamo Shabat porque é em hebraico. Aí você diz assim: pastor, o que tem isso a ver com o livro de Neemias? Que tem a ver isso com esse texto que o senhor leu? Só para que vocês tenham uma ideia, o assunto é tão sério aqui para Neemias, que ele, por cerca em 8 versículos, ele cita ele cita o dia de sábado 8 vezes, porque era uma questão do povo estar realmente pensando e levando a sério. O povo precisava levar a sério a observância do Shabat, para aqueles dias em que Neemias estava reconstruindo tudo. Vamos ficar devendo a continuidade desse importante estudo sobre o Shabat na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Antes, porém, quero lembrar a todos os pais que, se você desejar matricular o seu filho no Departamento dos Soldados de Cristo da Igreja do Calvário, neste sábado, a partir das 14 horas, você que deseja que o seu filho participe do Departamento dos Soldados de Cristo, compareça para que o seu filho seja matriculado. As matrículas estão abertas. Como também nesse domingo, não deixe de participar da nossa escola bíblica dominical, e ao meio-dia você está convidado a participar do almoço de comunhão. Toda a renda será revertida para a conclusão do nosso edifício ao lado, anexado ao templo. Portanto, se você desejar participar deste almoço de comunhão, o preço está sendo vendido e as pessoas devem fazer a sua confirmação pelo fone 3341-2962, horário comercial. R$15 é o preço que nós estamos cobrando para aqueles que desejarem cooperar, colaborar para a conclusão do nosso edifício anexo. Nesse domingo, venha almoçar conosco. Vamos encerrar o nosso programa com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, Eu Vejo o Teu Poder. E até segunda-feira, se Deus quiser.
Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.